Olá, pessoal, bem-vindos para a nossa trilha. Olha aí o nome dela: Raízes do Mundo, Cultura e Sociedade. Ciência. Gente, olha só, eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para trazer para vocês, a nossa aula híbrida. Isso mesmo. O que é híbrida? É aula à distância. Nós estamos utilizando essa nomenclatura, né, nova, para que vocês possam. E a nossa aula, ela vai das 5 a 9. Raízes do Mundo, Ciência, Sociedade e também a Cultura, gente. Gente, vocês já perceberam a imagem, desse lado aqui, são a ciência, como que eles viam o mundo, como eles chegavam às astronomias, as embarcações, as navegações, as lunetas antigas, como eles conheciam a ciência antiga. E aqui desse lado a ciência atual. Olha, nós estamos bem no meio desse norte, galera. Então a ideia principal, como foi falado lá no início da aula, dessa trilha é nós analisarmos, né, a ciência de maneira antiga, né, e atual. E a nossa Amazônia, nós vamos inserir o estado de Rondônia também no contexto, para que possamos analisar como que... vocês vão perceber no decorrer dessa trilha que a Amazônia, né, ela antiga, eles também usavam as ciências daquele povo aqui, E hoje também, né, tem as ciências atuais, tecnologia, nessa perspectiva. Vamos lá, venha comigo, professor Hélio, na área com vocês aí na nossa trilha, Raiz do Mundo, Ciência e Sociedade. Gente, engenharia, tempo e astronomia, tá? Nós vamos ver algum contexto nessa perspectiva. Só que a nossa aula é específica, navegação e orientação, gente. Colocamos aí, usamos a inteligência artificial para que vocês percebam que, aqui a cultura antiga, olha só, igual o desenho lá, né? Cultura antiga e as atuais, né? As navegações, as bússolas, olha só, as atuais hoje, Viu só como é essa análise, né? Então vocês vão adentrar, vem aqui comigo. Vocês vão adentrar nesse contexto, né? Como eram os antigos, como são os atuais. E eu também coloquei um aperitivo bem no meio para que vocês percebam a Idade Média, como que eles utilizavam. Como eles se orientavam na navegação? Como que a ciência era para eles lá, nessa perspectiva do contexto que nós temos aqui, olha aí, navegação e orientação. Vamos lá? Olha aí. Então, galera, uma jornada pela engenharia, tempo e astronomia, da bússola fenícia, olha os fenícios aqui, as rabetas de Rondônia, gente, olha que legal, né? Os fenícios usando as bússolas, né? E aqui o nosso estado de Rondônia, as rabetas. Olha só, é uma linha do tempo que foi se moldando, né? No decorrer da história. Até trazemos para a humanidade, exemplo de como a humanidade se orienta no espaço e no tempo através da ciência, cultura e território. Bem interessante. Trouxemos o aprendizado para que vocês possam conhecer um pouco e trazer para o nosso meio, né? Tá aí, período antigo, despertar global, os mestres fenícios. Olha só as navegações. Eles, gente, olha só essa estrela aqui, foque bem nela. Eles usavam a estrela como foco. Não tem história bíblica lá da cristã? Os reis magos, né, foram visitar o menino Jesus, era orientado pela estrela. É uma cultura antiga, tá? Então, assim, os fenícios, eles foram os maiores navegadores da antiguidade. Eles desenvolveram o quê? A estrela polar como guia noturno. Técnica tão precisa que a estrela ficou conhecida como estrela fenícia. Sua engenharia naval criou os birremes, né? Tirremes, barcos ágeis, resistentes que permitiam o domínio. Então tá aí, esses aqui, os birremes e tirremes. Então, assim, e ciência e observação, como é que era? Sem mapas digitais, eles não tinham. A orientação dependia da leitura sistemática do céu e das correntes marítimas. A navegação era uma mistura de matemática aplicada e coragem. A curiosidade que temos sobre isso, como eles sabiam para onde ir? E aí, galera, como que eles sabiam para onde ir? E aí? Como que os fenícios utilizavam na navegação? Eles estavam lá no mar, certo? E como que eles sabiam para onde que eles iriam? Que é enorme, né? Tem mar, Mediterrâneo, Atlântico, etc. Então, gente, eles viam a questão do vento.
né? O vento vinha da onde? Eles marcavam, e as aves. Olha que interessante isso. Então, assim, era como se fosse, né? Se tivesse aves próximas, tinha terra firme. Bem interessante, ó. Uma dica para vocês. Vamos lá, continuando. Então, assim, o comportamento das aves era vital, né? Para eles encontrar pistas e encontrar terra firme. Agora, vamos pular, é um aperitivo para vocês bem rápido. Vamos pular para a Idade Média. A Era das Estrelas, gente, ó, instrumentos de precisão. Eles tinham esse instrumento de precisão lá na Idade Média. Ele aperfeiçoou, né, do astrolábio, né, a introdução da bússola magnética no Ocidente, trazida do Oriente por mercadores. Essas ferramentas permitiriam, né, aos navegadores determinar sua latitude com maior precisão. Ó. Tá aqui, ó, a ferramenta na Idade Média. Antes era a natureza, certo? Estrela. E na Idade Média é o céu como mapa. A navegação astronômica tornou-se uma ciência refinada. O conhecimento das constelações permitia viagens mais longas e seguras em mar aberto. Isso lá na Idade Média. E o contexto? A navegação medieval era uma mistura fascinante de ciência, coragem e observação profunda dos ciclos naturais. Olha só, eles avançaram, gente, vem aqui comigo. Eles avançaram, olha só. Houve um avanço da tecnologia, olha só, eles viam só a natureza, hoje não. Eles criaram ferramentas adequadas na Idade Média, porém os ciclos naturais, então era unir, né? Antes era só a natureza, a estrela, etc, e o vento. Agora não, na Idade Média eles usavam a natureza e as ferramentas que eles criaram, no caso da bússola, né? E de precisão para navegar no mar aberto, etc. Vamos lá, vamos pular mais um pouco. E no mundo moderno, ó, o novo mundo, né? Engenharia das caravelas. As caravelas portuguesas revolucionaram o transporte com velas latinas, tá aqui, ó. Triangulares que permitiam navegar contra o vento. Tá aí já, olha só como modificou, bem interessante. A busca pela precisão no tempo levou à criação do cronômetro. Quem não tem um cronômetro aí no celular, hein? Do cronômetro marítimo, essencial para determinar a longitude em alto mar. Chegada à Amazônia, olha só, vamos pular aqui para a nossa Amazônia. O início do mapeamento dos grandes rios pelos europeus confrontou técnicas ocidentais com os milenares saberes locais. Olha, interessante aí. O impacto, gente, ó. A cartografia moderna, ela começou a desenhar os contornos da maior bacia hidrográfica do mundo. Olha que interessante. Então, assim, na modernidade, né, eles começou a colocar o cronômetro, né, e trouxeram para a Amazônia, né, esses ocidentes. Vamos lá, continuando agora. Prática ancestral, gente, ó, ciência da floresta. É isso, eu estou falando da observação e navegação, ok? Canoas monóxilas, né? Olha só que interessante. Esculpidas em troncos únicos de árvores, como a Itaúba. Essas são canoas, verdadeiras obras-primas de engenharia natural, perfeitamente adaptadas aos rios amazônicos. Então tá aí, né? Eles utilizavam vem aqui comigo, uma das ferramentas que eles utilizavam era a Itaúba, certo? Então é nessa perspectiva que eles faziam. E o contexto que temos, gente, é o quê? Os indígenas, as comunidades tradicionais, eles são verdadeiros artistas, artesãos para produzir essas canoas. A navegação, estou falando, e à noite a observação. Olha só, nessa perspectiva fascinante, né, no decorrer das caminhadas nos rios da Amazônia. Aí vocês podem até falar o nome dos rios, Rio Madeira aqui em Porto Velho, Rio, o que mais aí? Vamos lá? Isso mesmo, vamos falar o nome dos rios aí, bem interessante. Então, nessa perspectiva aí, vocês podem conversar com as pessoas mais velhas da comunidade, dos indígenas, quilombolas, eles têm essa história. Como que eram feitas as canoas, né? Como que era observar, ele se guiava nos rios, nas navegações, etc. Continuando, vamos lá, olha aí. A técnica de construção, no caso das canoas,
envolve o uso do fogo, né, e ferramentas manuais para moldar a madeira sem comprometer a flutuabilidade, ou seja, não pode furar. É uns detalhes bem hábeis, né, técnica, etc. Gente, eles faziam a leitura da natureza. Olha que interessante. A orientação indígena baseia-se na leitura das correntes, ó. E viu lá os fenícios? Olha só, uma prática ancestral. Queira ou não queira, pelos ventos, né? Comportamento dos animais, viu lá na, na Idade Média, né? Eles viu a questão dos animais. É uma ciência de observação profunda. E qual é a sabedoria que envolve isso? O rio não é apenas um caminho, ele é um organismo vivo que os povos ancestrais aprenderam a ler com perfeição. Olha, vem aqui comigo, galera. Veja bem, ouça-me. É a prática dos fenícios que nós falamos lá no início. Tem um pouco ali que nós temos ancestralidade na nossa Amazônia. É uma prática, ou seja, os ventos, as correntes, né, os animais, o comportamento deles. Há quem diga que isso ocorre, tem comprovações, quando tem um desastre a acontecer na natureza, por exemplo, tsunami, os animais mudam o comportamento, as pessoas fazem essa leitura. Então, assim, queira ou não queira, é uma leitura da floresta, né? As quais as pessoas vivem lá, né? Essa perspectiva. Continuando, vamos lá. Logo, gente, tá aí, ó, praticando com fogo, né, moldando a canoa, a Itaúba aqui, ó, ele já produzindo aí, bem interessante. Essas imagens foi criada em A, né, mas bem legais para vocês analisarem como que é a noção de como que funcionava. Há comunidades que com certeza, manda aí para nós, quem faz aí? Quem ainda faz, manda foto da canoa, tá? Se ela inteiriça, né, se você tem, manda pra gente. Agora, gente, a astronomia indígena, ó, vamos ver agora como que era. A astronomia, ó, bem aqui, astronomia é a análise dos astros, né, do universo e a olho nu. Então, os indígenas tinham essa perspectiva também de olhar para cima, para o céu. O céu como calendário, olha. Constelações Tucano, né? O céu não é apenas, né, um olhar. Né? O céu não é apenas para eu olhar lá, não. Ele tem uma perspectiva, né, que vai além, né? É para viver. O céu é para onde se viver também. Com o legal, né? Aqui em Porto Velho já é mais complexo e difícil. Antes nós vimos a noite estrelada, bem bonita. Hoje temos que afastar um pouco da cidade, porque a luz ofusca, né? Tem uma explicação quanto a isso. Pode pesquisar sobre a ciência. Então, olha só. As constelações, ela marcam os ciclos de vida na Amazônia. A Anhã, né? Jaracacá, Jararaca, né? Seu aparecimento indica o início das grandes chuvas. O palmo, né? Que é o tatu, relacionado ao ciclo de caça e plantio. Então, eles analisam o comportamento dos animais para indicar algo e associar isso. O conceito de Sinhocan, né, é a estrela guia que ilumina o caminho das constelações, né, a estrela principal, guiando-os em seu movimento pelo céu. E a conexão, a astronomia indígena é uma ciência prática que une o cosmos, né, a sobrevivência na floresta. Olha que interessante, galera. Né? Essa trilha nos trouxe essa perspectiva para podermos analisar. Olha, os meus ancestrais, né, os meus avós, bisavós, tataravós, eles faziam essa conexão. Né? Hoje também no mundo rural, ribeirinhos e os quilombolas também, eles observam o céu através de, às vezes no plantio, quando eu posso colher, quando eu posso plantar, quando eu posso pescar e caçar, tem essa perspectiva. Associando a natureza e os animais. Bem legal isso. Vamos lá, continuando. Logo, gente, a navegação em Rondônia. Ó, vocês podem escolher o rio de vocês aí. Eu coloquei o Rio Madeira, que é aqui próximo. Né? É estrada de água. O Rio Madeira é uma principal via de integração de Rondônia, conectando o estado ao resto da Amazônia e do mundo. Ó, o Rio Madeira aqui. Historicamente, a navegação a vapor no século XIX abriu o rio para o comércio internacional
após o decreto, né, de 73, século XIX. Desafios: as cachoeiras e corredeiras exigiam perícia extrema, navegantes, famosos proeiros, né, conheciam cada pedra do rio. História: o Rio Madeira moldou a identidade de Rondônia, sendo o berço de cidades como Porto Velho e outras. Então, ele vai, né? Agora, atualmente, o Rio Madeira ele transporta por barcos combustíveis, traz de fora e leva soja e outros produtos. Os ribeirinhos, né, os plantadores rurais, eles também fazem esse trajeto nos rios de Rondônia, ok? Quem que eles estão transportando nos rios aí, né? Onde vocês moram, em torno. Vamos lá, continuando. Agora, galera, olha aí. O ciclo da borracha. Transformação tecnológica, vapores e gaiola. Olha só. O látex e traziam, né, conhecidos como gaiolas, transportavam o látex, né, e traziam o luxo europeu para o coração da selva. Então, assim que começou, eles transportavam a borracha aqui na Amazônia. Tem a história aí. Vocês podem analisar e aprofundar cada vez mais os componentes de história, tá? Bem legal, né? Vamos lá? Continuando. Essas embarcações eram verdadeiros centros sociais e comerciais, flutuantes que conectavam os seringais às grandes capitais, superando barreiras. A icônica estrada de ferro Madeira-Mamoré foi construída para superar os trechos não navegáveis do Rio Madeira, uma obra colossal de engenharia. Vocês podem pegar a aula de História de Rondônia e já analisar, aprofundar sobre isso. O impacto, gente. O ciclo da borracha trouxe uma modernidade abrupta e desigual para a região amazônica, sem precedentes, certo? Período contemporâneo é hoje, atualmente, vamos ver a navegação e a observação. E hoje temos, gente, a tecnologia digital, ó. As onipresentes rabetas, olha aí, ó, na Amazônia, galera. Tem muitos aí. Os motores de polpa, as famosas rabetas, democratizaram o transporte fluvial. São essenciais para a vida do ribeirinho amazônico. Barcos de recreio funcionam como verdadeiras cidades flutuantes, conectando Porto Velho a Manaus em viagens... Essa é da rede, né? Olha só que interessante, vem aqui comigo. Então, eles utilizavam redes. Eles vão dentro do barco, viajando para o Amazonas, de Rondônia a Amazonas, etc. Deitado na rede dentro do barco. E a alta tecnologia, vamos lá. O uso do sonar, gente, isso já é prioridade, né? Nós utilizamos. Vamos lá para a tela. Olha aí. O uso do sonar, GPS, tornou-se comum hoje, atualmente, tá? E antes era o céu, né? A realidade, a tecnologia moderna convive lado a lado com o conhecimento tradicional nos rios de Rondônia. Não só engenharia e futuro sustentabilidade, impactos ambientais. Os impactos ambientais, como os grandes navios, as hidrelétricas, afetam a navegação tradicional do ecossistema dos rios. Será? É uma pergunta. Qual será o futuro da engenharia, da sustentabilidade, das navegações? A engenharia moderna deve buscar equilíbrio, ó, sem precedente, entre desenvolvimento e preservação da da nossa localidade, a biodiversidade amazônica. É uma espécie de inovação verde. Barcos solares, né, motores menos poluentes são o futuro para manter nossos rios vivos e saudáveis. Reflexão. Como a engenharia pode ajudar a manter a Amazônia viva para as próximas gerações? Como? E agora um presente para vocês aí, galera. Ó. Bora protagonizar? Esse é o bordão da nossa trilha, de todas elas. Bora protagonizar, ou seja, vamos mão na massa. Agora é vocês que vão produzir. Vamos lá. Ó, temos aí atividades, ó. Ela tem alguns momentos, 3. A atividade ela vai servir para as aulas 6 a 9. Então, comece agora. Desafio do navegante. Se você estivesse perdido no Rio Madeira ou no rio que você mora aí próximo, fala o nome. Ou em outro rio de sua região, período da noite, ó, sem a bateria do celular, como usaria as estrelas, a corrente para voltar para casa? Como? Resposta pessoal, tá bom? Responda. Segundo momento, vamos responder, ó.
no rio ou nos rios em torno de sua região é utilizado para transportar pessoas e objetos? Cite nomes de rio e descreva o transporte que eles são. Então, essa atividade ela é dupla. Responda esse desafio e depois responda aqui quais os rios, qual o tipo de transporte que ele faz lá, que é feito desse rio. Vamos lá, continuando, olha aí, tem mais, calma aí. Vamos lá. Mais uma, terceiro momento. Construir uma bússola caseira e alguns barcos, né? Antigos e atuais com material reciclado. Seja bem criativo, ok? Construa de acordo com a realidade da escola. Ou seja, com aquilo que vocês têm. Guarde esse material criado para a culminância lá no final do ano. Ou material de apoio aí. Utilizamos essa questão aí, gente, ó. Então assim, vocês vão construir uma bússola caseira. Vamos tentar fazer, vamos lá, com material reciclado. E depois faz um barco, né, antigo. Tem aqueles barcos e faz um barco hoje atual. E manda pra gente as fotos, tá? Esse material será reservado para a culminância no final do ano. E um grande abraço e sucesso! Tchau, tchau!